A paz do Senhor, bom dia. Quinta-feira, hoje é quinta-feira. Mais um limiar, estamos no limiar de mais um final de semana. E queremos que a graça bendita e eterna do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que o Espírito Santo possa nos fortalecer. Estamos aí mais uma edição da Boa Palavra. E nesta manhã nós queremos ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida através da palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa encher, enriquecer os vossos corações, os nossos corações, né? Que estejamos todos aí firmes, fortes e bem animados, né? Destemidos para enfrentar o que tem que vir. E ao mesmo tempo usufruir também dos bens, da boa dádiva de Deus aos nossos corações. Nós vamos, como o nosso tema de hoje é o deserto inevitável, eu quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós ainda estamos aqui em experiência com um novo sistema, mas está dando certo, vai dar certinho. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, você mantenha, né? Você pode manter a sua Bíblia aberta aí para nos acompanhar, para estar conosco. Eu quero mandar um abraço aí para a turma da Rádio GV Gospel. Nós estamos ao vivo, né? Pela Rádio GV Gospel nesta manhã, e queremos que, né, não só a turma da Rádio GV Gospel, mas a turma da igreja, você que está conosco aí de longe. Agora eu não tenho mais um contato com vocês como tinha quando fazia só pelo celular. Bem, agora nós estamos aqui no estúdio, nós temos a câmera direta, então não dá pra gente trocar aí um bate-papo, conversar um pouquinho, mas nós vamos então direto à palavra de Deus. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo levou a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. E levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos teus anjos acerca de ti que te guardem e que sustente nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse-lhe: está dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém. Oremos. Querido Deus, te louvamos nesta manhã, que o teu Espírito Santo possa aplicar em nossos corações a tua palavra. Nós oramos, Pai, te adoramos nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Então mantenha sua Bíblia aberta aí, Lucas capítulo 4, de 1 a 13. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. O deserto é inevitável.
eu acho que você vai entender, acho que todos nós já entendemos, já temos ideia do que esse tema quer dizer a nós nesta manhã de quinta-feira, né? Hoje são 26 de agosto de 2021. Bom, eu já comentei esse texto em outras vezes aqui, inclusive na Boa Palavra, acho que essa é a terceira vez, mas não com esse esboço de hoje, não com esse tema, não com essa ideia de hoje. O que a gente vê hoje é muito comum, é ver pessoas reclamando, porque tá ruim, porque tá difícil, porque eu tô sofrendo muito, quando eu não era crente eu não sofria tanto assim, agora depois que eu passei a confessar Jesus como Salvador, tô sofrendo, e as coisas parecem que tornaram-se mais difíceis, né, do que antes, parece estar mais difícil do que antes, e não é assim, né? Eu não gostaria que fosse assim. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que você precisa, que nós precisamos ter em mente, é que estávamos mortos, né? Paulo falou isso na carta, no capítulo 2 da carta aos Efésios. Estávamos mortos em delitos e pecados, nós não tínhamos a nossa capacidade de sentir as coisas, de percepção, estava apagada, estava nula, não estava funcionando. Mas agora, em termos sido justificados, a coisa mudou completamente. Hoje nós temos noção da coisa, entendemos o que é a vida, temos noção do que o que foi o passado, o que é o presente e o que está por vir, o que realmente é a realidade do nosso futuro. Então preste bem atenção, nós vamos seguir aqui de acordo com o texto. Vamos seguir aqui de acordo com o texto para que fique mais fácil a nossa compreensão aí. Por isso eu pedi a você para que mantenha a sua Bíblia aberta. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos seguindo aqui os versos, né? Primeira coisa que o Espírito Santo é Jesus, todos nós conhecemos a história. Jesus foi até o Jordão e foi batizado por João Batista. O batismo é sempre... o batismo, na verdade, apesar de ser, além de ser uma ordenança, ela é o start para a vida cristã. A nossa vida cristã, a vida cristã de todo crente, ela começa exatamente, ela inicia a partir do momento do batismo nas águas que eu estou falando. Só que no momento do batismo das águas, Jesus foi também cheio do poder do Espírito Santo, e é isso que Lucas se refere aqui no versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, ou seja, no poder do Espírito Santo, aí então começa a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dita as regras da nossa vivência, da nossa boa vivência, e às vezes o Espírito Santo faz coisas que nós não conseguimos entender. Sobre essa questão de sofrimento, por exemplo, eu não entendo porque que agora eu sou crente, antes eu não sofria tanto, e tem gente quebrando a aliança, perdendo a oportunidade de ser abençoado, porque agora eu estou sofrendo. Quer dizer, ele não analisa sequer a boa dádiva de Deus, a excelente dádiva de Deus, que é a salvação, que é a justificação, que é a regeneração. É aquele momento que você confessa Jesus como Salvador e passa a ter aliança com os céus a partir de então. E Jesus nos dá uma lição aqui, a primeira lição nesta manhã é o seguinte, que ele estando cheio do Espírito Santo, então o Espírito Santo começou a dirigir, a orientar a sua vida, os seus passos. Quando nós recebemos o Espírito Santo no momento da nossa salvação, ele começa a ditar as regras, as normas. Antes éramos propulsionados ou éramos dirigidos pelo poder das trevas. O diabo era quem ditava as regras. O diabo, a carne e o mundo, o sistema pecaminoso quem ditava as regras. Mas a partir do momento que nós confessamos a Cristo como Salvador, então é o Espírito Santo quem começa a ditar as regras da nossa vivência. Primeira coisa que o Espírito Santo fez, pegou Jesus e levou Jesus para o deserto. E lá em Mateus, no capítulo 4 também, diz, na versão, né, evangelista Mateus, diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui começa o nosso entendimento. Por que todo crente, por que a igreja está no deserto? Por que nós somos levados ao deserto? Por que o deserto é inevitável? Porque
O deserto é o caminho que nós temos de chegar à totalidade da bênção. A bênção final está depois do deserto. A terra prometida está depois do deserto. Depois do deserto ainda tem o rio que nós temos que atravessar para chegarmos ao deserto, para chegar ao nosso destino final. Isso é muito interessante, isso é muito edificante. Nós temos uma jornada, nós temos uma caminhada. Nós temos que seguir essa caminhada, nós não podemos ignorar, né, essa trilha, esse caminho que nós temos que andar. Lembrando que Jesus é o nosso caminho, é a nossa direção. O Espírito Santo nos conduz pelo caminho que é Cristo. E esse caminho passa pelo deserto. E aqui a lição número 2. Se Jesus teve que enfrentar o deserto, significa que é legítimo, né? É algo legítimo, é algo normal a igreja também tem que atravessar o deserto. Então não reclame, não murmure por causa das dificuldades que você e eu, que nós, como a igreja do Senhor, temos que enfrentar. E Lucas então fala de uma forma mais tranquila, de uma forma mais clara, dizendo o seguinte, que Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Olha o versículo 2 aqui. Porque o deserto, a nossa caminhada, é lugar de tentação. É lugar de perigo, é lugar onde nós vamos passar por dificuldades. Vai faltar água, vai faltar pão. Por isso a necessidade de nós interagirmos com o Espírito Santo. Este Espírito Santo que testifica de Jesus na nossa vida interior. Esse Espírito Santo que testifica a palavra, que gravou a nossa palavra, a palavra que foi grafada, que foi gravada no nosso coração lá no Calvário, ele agora nos faz compreender. Olha, é assim, Ailson, é assim, Armando, é assim, Rosângela, é assim, Pelo, ou Fabrício e Pelo é a mesma pessoa, é assim que vai acontecer, porque o que depois disso este é o caminho de nós alcançarmos. Se Jesus trilhou este caminho, nós temos que trilhar também, né? Jesus, para chegar até o seu momento de glória, seja a ressurreição, até ele conquistar tudo, ele teve que passar pelo deserto também. E você tem que passar, eu tenho que passar. E as características, né, da nossa caminhada pelo deserto, cada um tem a sua, isso é peculiar. Cada um vai sofrer de acordo com a sua natureza, de acordo com as suas tendências, de acordo com a sua própria consciência, mas vai sofrer. Ou vai sofrer na área familiar, ou vai sofrer na área profissional, e na área espiritual todos nós somos atacados do mesmo jeito, não é? Além de estar no deserto, ainda veio o diabo para tentar. Somos tentados, não é isso? O lugar não é o deserto. A igreja tem que entender, a igreja de hoje tem que entender que o nosso deserto que nós estamos vivendo aqui, a nossa vida aqui, não é vida de farra, não é vida de festa o tempo todo, não é vida de algazarra, de gritarias e não sei mais o que. A vida aqui é uma vida de responsabilidade, é um momento de comprometimento. Quanto maior e mais profundo for o nosso comprometimento com Deus, maiores serão as nossas vitórias e mais fáceis se tornarão as batalhas que nós temos que vencer no deserto. Lembrando que o Senhor Jesus está conosco. Então o deserto não é lugar de farra, não é lugar de festa, é lugar de caminhar. A igreja não pode se prostrar, o crente não pode se prostrar no deserto. O nosso problema, porque faltou água neste momento, ou porque faltou comida neste momento. Outra coisa interessante sobre o deserto é que eu não posso tentar, ou pelo menos pensar em voltar. Não existe volta. É um caminho deserto para nós, o povo de Deus, é um caminho sem volta. O nosso negócio é sempre ir adiante, é sempre ir à frente. A nossa vitória está à frente, ela não está no nosso regresso, na nossa volta. Nós não podemos voltar para o Egito, nós não podemos voltar para as trevas, nós não podemos voltar para o lugar onde nós fomos humilhados e escravizados. O simples fato de nós atravessarmos o mar e entrarmos no deserto significa que nós somos libertos da vida passada, da vida de escravidão, da vida que nos sucumbia, da vida de maldição que nós vivíamos lá. E nós temos que lembrar, já que o deserto é o lugar de mal, né?
O deserto aqui simboliza o mundo que nós estamos atravessando, simboliza o momento em que a nossa vida, na altura do campeonato, por assim dizer, no momento crucial da nossa vida, é o lugar mais complicado, é um lugar complicado, e sem a ação do Espírito Santo não temos como atravessar no deserto. Então vamos falar um pouquinho mais sobre as características do deserto. Eu disse aqui que o mal está no deserto. Está mesmo, porque é no deserto, nós falamos aqui no versículo, começando no versículo 2 aqui, que Jesus foi levado, e lá no deserto, durante 40 dias e 40 noites, ou seja, durante os 40 anos, simbolicamente para nós, ou durante o tempo que nós tivemos aqui, nós seremos tentados, seremos provados pelo diabo. A nossa batalha, a nossa guerra espiritual, às vezes nós perdemos um tempo terrível, digladiando, debatendo, combatendo com pessoas. Fulano falou isso, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Não perca tempo com isso. Isso é bestial, isso não tem a menor importância. Ah, porque fulano me ofendeu. Meu irmão, não perca tempo com isso. Não ocupe a sua mente com essas coisas, não. Paulo falou em Efésios capítulo 6 o seguinte, capítulo 6, versículo 10 seguinte: não é contra a carne, nem contra o sangue. Nós que estamos no deserto, nós temos que ter essa consciência. Não é contra a carne, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra as potestades, os príncipes das trevas, né? Contra o diabo, contra o reino das trevas. É a nossa luta, é a nossa guerra, é a nossa batalha. Então preste bem atenção. Olha o que Jesus passou no deserto, né? Lembrando que o deserto é um lugar mau. Na primeira carta de João, capítulo 2, capítulo 2, verso 16, João falou assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, essas coisas aí são contra Deus. E o que o diabo fez no deserto? Apresentou Jesus exatamente, tentou Jesus exatamente com a concupiscência da carne, com concupiscência aqui, com os desejos. Ele atacou os desejos da carne do Senhor Jesus, ele atacou os desejos da concupiscência dos olhos do Senhor, né? Eu tenho que mudar aqui de concupiscência para dentro, porque concupiscência é desejo ardente, desejo humanamente ardente, o desejo profundo. Mas Jesus, ele tinha também os seus desejos, tinha suas paixões também, não no sentido humano, mas no sentido, ele era perfeito filho de Deus, mas ele tinha também os seus desejos na carne, ele tinha os desejos dos olhos, e ele tinha também os desejos na sua vida. Então preste bem atenção. O que o diabo fez? No versículo 4, ou no versículo 4, ele apresentou a Jesus então comida. É a preocupação de muitos seres humanos, de muitas pessoas. Tem gente deixando de ser abençoado porque tudo na vida dele gira em torno de trabalhar, comer todo dia, comer até cair no pecado da glutonaria, da bebedice, na farra. O diabo tem tentado a igreja, o diabo tem escravizado a humanidade com os desejos da carne. Aqui nós podemos, não é só a comida, os desejos também, a sexualidade, outras coisas mais. Quer dizer, tudo o que é carnal, né? Todos os desejos carnais nós somos tentados o tempo todo. Por quê, pastor? Por que Deus permite isso? Porque nós estamos no deserto. O Espírito Santo não levou Jesus para ser tentado no deserto, então você também foi levado. Nós fomos levados para ser tentados. Então os desejos concupiscentes da carne, eles vão agir, eles vão arder, eles serão intensos. As propostas do diabo para os desejos, nossos desejos carnais, são inevitáveis. Nós estamos aqui para sermos tentados, e Tiago falou que nós não podemos deixar a tentação gerar em nós, nos dominar, e nem ela se tornar, né? E nem ela ser consumada, não pode. E aí vem a concupiscência dos olhos, a diversão, do versículo de 9 a 11. O diabo propôs para Jesus o seguinte: olha, levou ele no pináculo do templo, muito alta a torre, né? Que fica no muro de Jerusalém, a parte mais alta do muro, o pináculo do templo. Alguém diz aí, talvez negócio de quase 100 metros de altura. Não temos aí uma medida correta, né? Uma medida precisa
mas muito alta a torre, e o diabo falou, olha, desce daí, porque inclusive está escrito no Salmo 90, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles não podem deixar o Senhor tropeçar. Show, espetáculo, diversão. Olha aí a concupiscência dos olhos, né? Olha, aliás, na verdade é a soberba da vida, né? Nesse ponto aí, no versículo aí, não, é a concupiscência dos olhos mesmo. A diversão, o show, espetáculo, né? Vou divertir. Olha, pastor, então o crente não tem direito a lazer? Tem. Mas tudo isso tem que ser medido, porque o Espírito Santo tem que estar no nosso controle, até nessas medidas aí, até nessa questão do nosso viver, né, aquele momento de tiro de férias, aquele negócio todo. Nós não podemos abandonar, nós não podemos esquecer que o Espírito Santo, ele é o Senhor da nossa vida neste plano físico. Ele é o responsável pela nossa vivência, nossa forma de viver. Ele é aquele que nos dirige, aquele que nos conduz, e nós não podemos esquecer. E depois o diabo faz o pior, não é? A soberba da vida, do verso 5º até o verso 7º, o diabo levou Jesus ao monte muito alto e mostrou ele todos os reinos da vida e falou, rapaz, vou te apresentar agora o sucesso. Se você me adorar, eu te entrego tudo isso aqui, você vai ser um camarada de fama, um camarada poderoso, um camarada que vai ser o camarada, o rei mesmo, você vai ser o Senhor, né? O Senhor da vida, o Senhor pode fazer tudo. Espera um pouquinho, o que nós temos que entender sobre o mal, sobre as tentações que estão no deserto, é que todas elas vêm de encontro com o que a vontade de Deus propõe para a minha vida e para a sua vida. Ou a intenção do maligno, a intenção do mal é interromper, é quebrar as promessas que Deus fez para a minha vida e para a sua vida. Um dia desse eu conversei com alguém e eu falei, é sério essa questão de você migrar para outros países? Tá havendo para facilitar para ir para outras nações aí? Ah, porque eu vou, porque lá tem dinheiro. Às vezes nós tomamos uma decisão deste prisma, né, dessa natureza, esquecendo o seguinte, que a vida o momento da minha vida até agora, até esse presente momento, ela foi, do Calvário até hoje, ela foi dirigida pelo Espírito Santo. Às vezes eu acho que o pão que eu estou comendo, o povo de Israel fez isso. Achou o pão, o maná do céu desprezível. Ah, mas vamos ficar comendo só esse pãozinho aí? E desejou os panelões de carne do Egito. Meu irmão, além do mal do deserto, nós temos que atentar para o maligno que também está no deserto, a besta fera que está no deserto. E a intenção dela é quebrar, é interromper a obra que Deus, ou pelo menos atrasar a obra que Deus tem feito, está fazendo nas nossas vidas. O povo de Israel pagou caro por causa disso. Eu vejo aí gente, porque eu vou sair do Brasil, que eu vou sair do meu país, vou sair do meu estado, vou não sei pra onde, porque eu vou às vezes sair até mentindo, até fazendo coisas que desagradam, que aborrecem ainda mais a santidade de Deus, porque caindo exatamente nessa questão aqui, atrás de sucesso, atrás de fama, atrás de dinheiro, atrás de posição social, atrás de status. E às vezes acaba interrompendo o processo de Deus na vida dele. Porque quem é fiel no pouco, o Senhor vai colocar sobre o muito. Às vezes eu quero ficar rico hoje, quero ficar poderoso hoje, eu quero ficar abastado hoje, mas não é esse o propósito de Deus para esse momento na minha vida. Este momento na minha vida em que Deus está me edificando, está melhorando meu relacionamento com Ele, é um momento de apenas interação entre eu e Ele. Ele quer me sustentar. Vai chegar um momento em que Deus vai multiplicar o pouco que eu tenho, o pouco que Ele tem me dado hoje. Muitos já têm alcançado o muito de Deus, mas às vezes tem pessoas fazendo isso. Olha, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é um inimigo capital de uma pessoa que está na presença do Senhor. Jesus venceu o diabo nestas tentações. O diabo continua a nos atacar, a oferecer coisas nessa natureza, coisas que despertam os nossos desejos carnais, que
que vai abrir os nossos olhos, que vai aumentar os nossos desejos na vida, naquilo que nós vemos, naquilo que é bonito, naquilo que é maravilhoso, naquilo que é espetacular, naquilo que é atraente. Cuidado com o que é atraente, cuidado com o que é carnal, cuidado com o status, com a fama, porque é isso que o diabo tem ofertado. Às vezes a pessoa está na igreja, olha, você vem e faz isso e faz aquilo outro, porque você vai ficar rico. Você vem e faz aquilo, tem gente caído numa situação horrorosa, numa situação deprimente, numa situação vexatória, porque quer fazer. Meu irmão, deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. Viva pelo Evangelho, ande pelo Evangelho, respire o Evangelho, faça tudo de acordo com a boa vontade de Deus. Entenda a vontade soberana do Senhor e pratique. Seja obediente, sejamos servos do Senhor, sejamos filhos de Deus. Porque, meu irmão, o status, a beleza do mundo, as coisas maravilhosas do mundo, os espetáculos do mundo, a vida financeira, ela não responde, ela não atende às necessidades dos nossos corações. Agora, Cristo atende às necessidades da nossa alma. Tem gente que é rico e tem suicidado. Tem gente que é rico e não tem alegria nem de fazer as refeições em família. Tem gente que tem tudo, que pode comer picanha, pode comer caviar todo dia, pode comer e não tem prazer, porque tem gente que entendeu errado a questão da prosperidade. O que é prosperidade? A prosperidade, primeiro, é a nossa boa relação com Deus, é a nossa boa relação espiritual com Deus. E a partir da nossa boa relação espiritual com Deus, então nós vamos ter prazeres equilibrados, prazer de fazer uma boa refeição em família, prazer em estar bem dentro de casa, prazer em ter os nossos momentos de lazeres, mas não de forma que aborreça a santidade de Deus e que possa nos macular de alguma forma, porque nós fomos santos e estamos sendo santificados para vivermos conforme a vontade daquele que nos chamou. E nem status, nós não estamos aí vivendo status, não é o nosso nome, é o nome de Cristo, é o nome do Pai em nós. Então nós não temos que fazer nome, nós não temos que ser adorados, nós temos que ser ovacionados. Não tem que ninguém ficar batendo palma porque você vestiu melhor, porque você comeu melhor, porque você mora numa casa melhor, está num bairro melhor. Status, ou porque você tem nome na mídia, o seu nome está na mídia, você é um camarada de posição, você entra na rua, todo mundo olha, está passando a Ailson, está passando fulano de tal. Não é isso. É a graça de Deus, é a paz do Senhor, é a unção do Espírito Santo, é a instrumentalidade, é o Espírito Santo usando para a boa palavra, é o Espírito Santo nos usando para ajudar, para libertar aqueles que estão sofrendo, é o Espírito Santo agindo na minha vida para ser uma bênção na vida dos outros. É Deus me abençoando de tal forma na minha relação, é Deus abençoando na minha forma, no meu modo de viver, de forma que eu seja uma bênção na vida de outras pessoas. Este deserto que é inevitável para a sua vida, ele pode ser, você pode passar por ele, ou nós podemos passar por ele, ou a igreja do Senhor pode passar por ele de uma forma vitoriosa. Deserto é lugar de vitória, sim. Eu entendo que o deserto é lugar de vitória. O deserto é o lugar da nossa vitória. Mas a nossa vitória tem que ser também para o engrandecimento do nome bendito e eterno do Senhor. Se as coisas que acontecem na sua vida têm sido ou servido de exemplo para os que estão fora, e eles têm admirado o que Deus está fazendo na sua vida, então o nome do Senhor está sendo exaltado. Ou, se o que acontece na sua vida tem servido de resgate, de reconciliação, se tem servido como instrumento, como uma arma, né, como instrumento para alcançar o perdido, então o nome do Senhor está sendo exaltado. Você vai lembrar aqui, vai ver que nos versos 12 e 13, que depois que Jesus venceu a tentação, venceu o diabo e venceu o deserto, os anjos vieram e o adoraram. Jesus nunca ostentou ser igual a Deus. Ele não viveu no deserto
ele entendeu, ele respeitou a questão do deserto. A mensagem final é que nós precisamos respeitar a nossa responsabilidade, precisamos respeitar o deserto, respeitar no sentido de entender que o deserto é o lugar onde Deus está operando, é o lugar onde Deus mais está operando, porque é onde abundou o pecado, superabundou a graça, aonde as coisas, o mal saiu, né? Onde o mal mais se manifesta, é onde a graça de Deus se manifesta com maior intensidade. É no momento de dificuldade da sua vida que Deus está operando, é que Deus está fazendo. É o momento que você resolve orar com maior intensidade. É o momento que você se entrega, que você quer adorar, que você quer louvar a Deus, que você quer se entregar ao Senhor. É este momento que importa para Deus. É o momento que você se torna muito dependente. Você entende que você é fraco, você vê as suas fraquezas, você entende que sozinho você não é capaz de vencer. E que o sofrimento no deserto, aliás, o deserto é uma escola para todos nós. É uma escola para a nossa família, é uma escola para as nossas almas, é uma escola para o nosso entendimento. Nós entendemos que a glória e a graça de Deus está sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre os nossos corações. Irmão, exalte ao Senhor, glorifique a Deus, pare de reclamar, pare de murmurar. Já que o deserto, você não pode evitar o deserto, nós não podemos evitar o deserto, você não pode evitar o deserto, a igreja do Senhor não pode evitar o deserto. E meu irmão, então vamos passar do deserto, vamos vencer o deserto da forma correta, da forma bíblica, da forma que exalta, que glorifica o nome do Senhor. Vamos passar pelo deserto entendendo que este momento é o momento de Deus para as nossas vidas, entendendo que a glória de Deus se manifesta no deserto, nas nossas vidas, porque há algo maior depois do deserto. Eu discordo de falar que o melhor está por vir, não, o melhor está aqui conosco no deserto. Jesus está conosco no deserto. Na pessoa bendita do Espírito Santo, ele se manifesta, os milagres estão acontecendo. Tem milagres acontecendo na sua vida agora. O milagre da vida, por exemplo, é um milagre. O milagre de você estar entendendo a palavra de Deus é um milagre muito grande. O milagre de você ser alvo da graça de Deus, o alvo constante da graça de Deus, isso é milagre, é muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo na sua vida neste presente momento. Neste dado momento tem muita coisa acontecendo, meu irmão. Então é glorificar ao Senhor, é orar, é buscar, é se edificar, principalmente adorar a Deus, louvá-lo no seu santo templo, é oferecer a Deus o melhor do seu coração, o melhor da sua oferta, é sermos gratos a Deus, precisamos sermos gratos a Deus o tempo todo, entender que o amor, o diabo quer destruir a nossa relação, o nosso amor, o nosso amar a Deus sobre todas as coisas. O diabo quer destruir toda a relação que nós temos, a relação com o nosso cônjuge, destruir a nossa relação com os nossos filhos, destruir a relação com os da nossa igreja. Tem crente que não é amigo do outro, que não é que faz acepção, é que não tolera o outro, evita o outro. Meu irmão, evitar o irmão porque nós vamos morar juntos nos céus. Ah, mas agora, porque no deserto é lugar também, há momentos no deserto que nós acabamos desentendendo com o outro, por causa da divergência de pensamento, de ideias. Mas isso não quer dizer que nós temos que brigar, que nós temos que ir para um ringue, como se estivesse num ringue e começar. Eu sou melhor, que mostrar quem tem mais força, quem pode mais. Não é quem pode mais, é quem é mais abençoado, quem é mais íntimo de Deus, quem tem um relacionamento melhor com o Senhor, quem tem buscado mais a santidade do Senhor, quem tem sido o instrumento mais. E isso não é rivalidade. Quanto mais o Senhor tem te usado, mais você pode abençoar outras pessoas. Essa é a ideia geral do Evangelho. Essa é a ideia final do Evangelho. Nós, como família de Deus, como povo de Deus, como a igreja de Deus, temos que entender, temos que respeitar e temos que entender que no paraíso não deu certo, mas no deserto está dando certo, porque o Senhor está conosco. No deserto era só em caráter. Aliás, no paraíso era só em caráter. No deserto é em essência. Você já é filho de Deus. Ninguém pode mudar isso. Nós já somos instrumentos de Deus. Ninguém pode evitar isso.
a não ser o pecado que pode impedir a ação do Espírito Santo em nós, nas nossas vidas. Então se entregue, nos entreguemos ao Senhor, vivamos para Ele, vivamos nele, sejamos filhos, sejamos servos do Senhor, façamos conforme a vontade eterna e bondosa do Senhor. Lembrando que depois que nós atravessarmos o rio, nós estaremos na terra prometida, na terra que o Senhor prometeu dar a nossos pais, na terra que nós tomaremos posse juntamente com os nossos pais, né, na fé, com os nossos ancestrais, com a base da igreja, com os fundamentos da igreja, com os apóstolos, com os profetas, com os pais na fé. Nós nós somos uma só nação, vivendo em várias, na questão aí, no Cronos, no tempo, vivendo aí, cada um vivendo em tempos diferentes, mas nós somos uma só geração, a geração do Senhor, a geração de Cristo, o povo de Deus, o povo que vai morar nos céus, o povo que vai ressuscitar no último dia, antes do arrebatamento, e vamos morar nos céus com o Senhor. Que Deus em Cristo abençoe. Eu quero orar com você, quero orar pela sua vida. Não se esqueça, não chore, pastor, mas como é que faz? Meu marido, minha família, meu irmão, deserto. E o Espírito Santo está com você no deserto, então vença. Não se entregue às paixões da carne, nem os desejos dos seus olhos, e nem se entregue à soberba da vida. Tome cuidado. Aceite que você está no deserto e que o deserto é só mais um pouquinho de tempo. Nós estamos aí no limiar de sair do deserto e logo sairemos, porque o Senhor se manifestará nos ares com alarido de trombetas e nós seremos arrebatados. O Espírito Santo está aqui para nos fazer subir, para nos entregar ao Senhor. Esse Espírito Santo que hoje está no deserto conosco, ele nos fará subir, O tempo, o espaço, o ar, a atmosfera é o rio que nós atravessaremos para encontrar com o nosso Jesus nos ares. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero orar com você e pela sua família neste momento. Querido Deus e eterno Pai, glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Pedimos, ó Pai, que a bênção e a glória estejam sobre cada ouvinte, cada participante deste culto, deste momento de culto doméstico. Aqueles que vão assistir depois que nós encerrarmos, quando estiverem, Senhor, nas suas páginas, na sua plataforma, ou no Face, ou no YouTube, não importa, meu Deus, mas que participarão, Senhor, deste momento da boa palavra. Espírito Santo, venha nos ungir, venha nos usar cada vez mais, venha fortalecer as nossas mentes, que entendamos a Tua palavra nessa manhã, porque assim como o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, a igreja do Senhor, a igreja que passou pelo Calvário, que está passando pelo Calvário, também entrou no deserto, Senhor. Só que a nossa chegada final é a terra que mana leite e mel. É os céus dos céus, é os céus do Senhor. É o lugar onde nós estaremos eternamente na Tua presença, Senhor. Eu abençoo, Senhor, essa senhora, este senhor, essa família, este pai de família, esta mãe de família. Eu abençoo, meu Pai, seu servo nessa manhã. Aqueles que estão enfermos, meu Pai, que sejam curados, que sejam abençoados. Que a graça bendita do Teu Espírito Santo possa estar operando milagres nesta manhã. Nós oramos, Pai, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Turma do Bretas, turma do bairro de Lourdes, turma do bairro de São Paulo. Hoje nós temos o culto da palavra, o nosso estudo bíblico hoje com louvor, O Ministério de Louvor estará ministrando hoje às 19h30 na rua José Carlos Pereira, 365. Nós estaremos ali mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Você é nosso convidado, a sua família. Venha para ser abençoado, para aprender, A fé pelo ouvir a palavra. Então venha participar conosco, venha cantar, venha participar do louvor bonito e abençoado, com a presença do Espírito Santo pelo Ministério de Louvor, e venha receber a palavra genuína, a palavra verdadeira do Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Obrigado, muito obrigado.